Vamos lá, né? Eu separei aqui duas mensagens para a gente conversar hoje, intituladas: a primeira, Comungar com Deus, e a segunda, Doutrina Espírita. E eu gostaria de apenas fazer uma introdução para que a gente possa se votar a essas duas mensagens e construir aqui a nossa reflexão, a nossa abordagem. Kardec, ele, ao entrar em contato com a doutrina espírita, com a fenomenologia espírita, ele vai desbravar um novo mundo. O espiritismo não surge primeiro no campo da filosofia. Ele se expressa a priori no campo prático, visto que são as manifestações que vão ditar os contornos e a direção que a doutrina iria tomar. Kardec não faz afirmações, ele apenas é um observador. Por isso surge, em primeiro momento, a ciência espírita, fruto do processo de observação em que Kardec, com um método, ele vai orientando-se melhor no estudo daquilo que ele estava percebendo, daquilo que ele estava tendo a oportunidade de vislumbrar naquele instante. Dessa dedicação, desse devotamento à ciência, às manifestações de toda a ordem, surge a filosofia espírita. Porque da reflexão em torno do que estava acontecendo, desdobramentos mil começam a ser possíveis. A alma não se encerra no túmulo. Antes, algo que fazia parte da crença religiosa começa a ser um fato atestado. A pluralidade dos mundos habitados, a existência de Deus, das leis divinas, a reencarnação, um novo universo de possibilidades são descortinadas a Kardec. E a gente vai, em acompanhando a trajetória dele, percebendo que, a partir do instante que ele se dá conta da realidade, da veracidade do que estava acontecendo, ele começa a compreender os desdobramentos. Ele começa a explorar as consequências da presença dos espíritos, da existência dos espíritos. E é um laboratório novo que vai constituindo a filosofia espírita, que recebe a contribuição de inúmeros corações, de inúmeras almas, de inúmeros espíritos que, desencarnando, assim retornavam como essas vozes celestes a comando do Cristo para cooperar nos desdobramentos de uma fé raciocinada, para que a presença divina na trajetória do espírito imortal não representasse apenas, tão somente, uma crença comum, mas encontrasse a sua força e a sua expressão. É nesse laboratório que essa ciência irá formar o pensamento espírita, que está calcado nos fenômenos, que ele surge a partir dos fenômenos. Kardec não inventa. Kardec, ele apenas tem um objetivo, como que descrever aquilo que estava sendo posto. É por isso que, se a gente for observar Kardec dizendo que o Espiritismo se assenta na ordem da natureza, e não se trata de uma criação nem dos espíritos, nem dos homens, das criaturas encarnadas. O Espiritismo diz respeito à lei de Deus,
porque ele extrapola aquilo que representa as possibilidades de um ser criado. O Espiritismo vem para representar uma ponte segura nessa fé vindoura, para que o pensamento divino fosse decodificado. É esse, talvez, o sentido importante, expressivo da revelação. Tirar o véu. A revelação é Deus buscando a criatura. E nessa terceira etapa dessas buscas do poder divino, nós temos a construção como que daquela escada de Jacó, que Jacó sonhara quando ele deita numa pedrinha, a representação da lei, e aí ele vai sonhar com uma escada que ligava céus e terra, e desciam e subiam anjos, como a falar desse trânsito profundo entre a humanidade. É a partir da lei divina que a vida se manifesta. E os Espíritos nos vieram contar isso, nos dar a noção. A evolução existe e acontece nos dois mundos. Foi-nos possível, pelas vias da mediunidade, nós aprofundarmos-nos num campo novo, aclarando ainda mais as nossas certezas a respeito da trajetória. A vida não é um carro desgovernado. Nós não estamos à mercê de tudo. Existe um pensamento que orienta o universo. E é justamente a compreensão desse pensamento que nós, nas fileiras do Espiritismo, assumimos um compromisso quando a gente começa a estudar. Não é a compreensão de obras materiais, como os próprios espíritos vão auxiliar Kardec a compreender. E Kardec vai anotar no Evangelho segundo o Espiritismo. Não importa. Pode queimar os livros. A fonte do conhecimento não está na letra. É o Espírito que vivifica. É o pensamento divino que anima tudo. É a inteligência suprema que sustenta a criação. O Espiritismo não está nem mesmo assentado sobre alguns espíritos. Não está assentado sobre alguns livros. O Espiritismo, enquanto é uma força poderosa, uma ferramenta preciosa, o Espiritismo é de Deus. Porque representa como que esse rasgar do véu, ajudando-nos ainda mais a nos situar no nosso lugar, na nossa condição. E a partir daí, compreendendo melhor o objetivo de nós estarmos nos dedicando a esta causa benfeitora, é justo que nós não nos restringamos, ao sectarismo, que nós não nos coloquemos como que possuidores da verdade também. Todo esse acesso a esses recursos preciosos tem um fim maior. Compreender o pensamento divino é estarmos cada vez mais nos aproximando do Pai. E de tal modo, e aí eu chamo o Emmanuel para nos ajudar, surgem-nos dois desafios centrais: a doutrina espírita quanto a Deus. Porque em matéria de espiritismo, nós temos espírito imperfeito,
o espírita imperfeito e temos o bom espírita. É aquilo que Kardec, no Sede Perfeitos do Evangelho, vai deixar bem claro. O espírita imperfeito é aquele que compreende a extensão dos fenômenos, que ele não duvida da existência dos espíritos. Ele não duvida da mediunidade. Ele não duvida da ciência espírita. Mas ele não se movimenta a partir do ideário, da filosofia espírita. A matéria sobrepuja-o e ele permanece estagnado. Fica ainda preso. É aquela pessoa, né, que compreende algumas coisas, mas existe uma distância não convergente entre aquilo que sabe, aquilo que começa a compreender e a sua existência. O espírita, bom espírita, é diferente. É diferente. Kardec vai dizer que para além da compreensão dos princípios e fundamentos da doutrina, toda esta base lhe constitui alicerce para a vivência pessoal. Os princípios, eles tocam-lhes as fibras da alma. É aquele que vai esforçando-se por melhorar-se a cada dia. Existe no bom espírito ainda talvez uma distância entre teoria e prática, mas não é uma distância que diverge, é uma distância que caminha para a convergência. Se no espírito é imperfeito, por vezes, a gente percebe dessa distância do conhecimento e da vivência caminhando para a divergência. A do espírita bom ou do bom espírita, no entanto, ela já trabalha para um ponto de aproximação. Esse desejo de se lançar à experiência, esse desejo de construir a rota dessas experiências, o estudo, a profundidade, essa busca reverbera de maneira peculiar, especial. E é nesse sentido que nós entramos na mensagem Comungar com Deus. Emmanuel vai falar de duas coisas muito importantes: fidelidade e comunhão. A fidelidade a Deus e a comunhão com o seu amor são virtudes que se completam, mas que se singularizam no quadro de suas expressões legítimas. As duas coisas, elas se completam, mas elas possuem suas particularidades. Aí Emmanuel vai dizer que Jó foi fiel quando no torvelinho ele afirmou: ainda que me mate, nele confiarei. Jó foi fiel. Jesus comungou de modo perfeito com amor divino quando acentuou: eu e meu Pai somos um. Jó estava no exercício da fidelidade. Jesus, no exercício da comunhão. Acentua Emmanuel: a fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda sabedoria e misericórdia. É impossível experimentarmos a comunhão sem antes vivenciarmos
a estrada da fidelidade. Nós associamos-nos aqui, no recorte proposto, o espírita e a fidelidade ao espiritismo, para verdadeira integração entre nós e o espiritismo e nós. Antes dessa comunhão profunda, desse relacionamento perene, nós seremos chamados à fidelidade. A fidelidade, ela é talvez a lição mais expressiva, sobretudo para o infiel, que poderíamos dizer nós outros, nesse educandário das experiências, visto que na construção das nossas vivências, nós estamos em busca desse equilíbrio justo, dessa manifestação precisa, desse predomínio sobre a matéria. É uma busca, e nessa busca a gente às vezes vai oscilando. O exercício da fidelidade vai se apresentando ao infiel. É como dizer que o remédio é muito caro, muito precioso ao doente. A vida vai nos chamando a atenção à fidelidade. Emmanuel, ele vai nos ajudar a entender isso. As lutas do mundo representam a sagrada oportunidade do homem para que seja perfeitamente fiel ao Criador. É justamente nas experiências da vida que nós temos o campo de testemunho adequado para a construção desses elos de fidelidade. Fidelidade ao Espiritismo é fidelidade a Deus. No reconhecimento dessa lei de adoração, no reconhecimento dessas leis divinas, que não só guiam, regulamentam e orientam a matéria, mas igualmente a vida moral, a vida do espírito. A lição da fidelidade vai se apresentando nos testemunhos da vida. Aos que se mostram leais no pouco, é concedido muito das grandes tarefas. Fidelidade no micro, para alcançar a expressão da fidelidade, dessa relação mais profunda no macro. É preciso refletirmos sobre a fidelidade. E aí, essa fidelidade ao pouco talvez possa nos remeter aqui à questão dos princípios espíritas. Princípios espíritas. Porque os princípios parecem tão pouquinho, tão básico, às vezes tão assim, tão sem sentido, né? Nossa, é algo inexpressível, é só o princípio. Mas sermos fiéis a esse pouco se faz indispensável para mergulharmos conscientemente no muito. Ninguém que se isenta do pouco terá condições de galgar esses altiplanos dessa verdade sublime. A gente está em busca de tanta resposta no Espiritismo, às vezes sedento de tanta, de mais informação do plano espiritual, de tanta coisa, de detalhe, tem isso, não tem.
a gente vai assumindo um monte esse desejo, nossa, e como que vai ser daqui tantos anos? E a gente acaba se esquecendo da fidelidade ao pouco, aos princípios, princípios espíritas. São os princípios da criação, a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Dessa trindade, desses elementos gerais, é possível depreender os princípios. De Deus reforçam os espíritos, os atributos e as leis, os atributos da divindade e as leis. Do espírito, a imortalidade, a pluralidade das existências, a solidariedade das reencarnações. E ainda, né, se a gente pensar na matéria, todos os desdobramentos dela, seu funcionamento, quando a gente vai para as bases, a pluralidade dos mundos habitados, cada um desses alicerces, eles verdadeiramente representam um pouco, mas que, quando observado com o cuidado necessário, nos oferecem segurança para avançarmos ainda mais expressivamente. Na reflexão espírita, nós deveremos sempre partir desses princípios. Porque a partir do instante que a gente esquece qualquer um deles, a nossa reflexão, ela pode assumir um caráter mais pessoal do que divino espiritual. Então a gente vai refletir, a gente nunca vai perder de vista, por exemplo, Deus. Deus, na sua condição, nos seus atributos, nas suas leis. Porque basear-se na lei, procurar compreender as leis, esses atributos, é aquilo que Jesus nos chama a atenção quando diz respeito a construir a casa sobre a rocha. Construir sobre as nossas opiniões é construir sobre a areia. Quem vai se devotando à fidelidade não está isento das experiências naturais, do vento, da tempestade, daquilo que constitua obstáculos. Mas a maneira com que caminha, a forma que se orienta e, ao mesmo tempo, os recursos para se guiar e se orientar em todos esses processos vai se tornando diferente. É justamente com a compreensão dos princípios que nós temos as bases seguras para que a nossa ideia se dilate, para que a gente tenha calma, para que a gente tenha serenidade de refletir, de avaliar, de pensar, sem o desespero de quem se percebe a desejar o controle, mas de quem compreende o seu justo lugar. Refletir
levando em conta o espírito, esse ser em metamorfose, esse ser em progresso, nessas vidas sucessivas, solidárias umas às outras, na compreensão dos mecanismos da pedagogia das posições, a compreensão desse espírito em contato com a matéria, nos mundos, a pluralidade desses mundos habitados, em que nós teremos a oportunidade de compreender de maneira profunda a nossa destinação, a lei de responsabilidade e a nossa situação presente. A gente vai olhando para as coisas não como a naturalizar aquilo que possa se constituir, por exemplo, o mal, mas a compreender a responsabilidade da presença do bem em meio às experiências da jornada. O joio cresce junto com o trigo. Dentro de nós, esse campo expressivo de batalha nos chama para essa jornada de purificação, de depuração, em que o grande alvo é o Criador. Luzes que somos, ansiamos a Mãe Luz. É Deus o nosso ponto de partida, mas Ele também é a meta. Alcançar a perfeição moral na compreensão da nossa condição de filhos, nunca de criadores, mas sempre criaturas. Na compreensão perfeita que nós vamos conquistando. Mas a fidelidade ao pouco, para que um dia sonhemos, né, com as expressões mais altas do conhecimento iluminativo, ela vai sendo galgada por essa confiança na base, por estruturarmos-nos sobre a rocha. É justamente esse um dos elementos centrais. A gente se voltar para o começo, para aquilo que deve ser para nós referência de vida. Porque é justamente com esses princípios que nós vamos moldando um novo cotidiano, em que vai começando a convergir o conhecimento com a vivência, a reflexão desse pensamento, o amadurecimento das ideias, conhecer, meditar, sentir e viver constituem para nós o caminho ainda extenso. É preciso pensarmos nessa fidelidade ao pouco, que parece pouco, mas se a gente começar a observar com muito mais profundidade, a gente se perde menos em labirintos, porque às vezes a gente quer dar conta de coisas que não estão na nossa alçada. A gente quer determinar coisas ou querer dizer que está certo ou errado, coisas que ainda não estão na esfera da nossa compreensão.
Nesse rumo a gente mais especula do que aproveita a doutrina espírita. Emmanuel, dessa forma, vai dizer: a doutrina espírita é em si a liberalidade e o entendimento. Há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Apesar das opiniões, se a gente voltar para esse pouco, essa fidelidade aos princípios espíritas, nós vamos voltar ao caminho de maiores convergências. O espiritismo não precisa aderir a exotismos e nós não estamos no controle para determinar como vai ser, como não vai ser. A nossa tarefa é estudar o pensamento divino que os espíritos tentaram trazer em nosso favor de maneira palatável, mais compreensível. O curso dele vai dependendo da qualidade da vivência, não só da defesa das ideias, mas da qualidade da vivência que a gente tem. Ao invés de apontar errados ou certos, entendemos aonde que nós estamos nessa fila do pão, nesse caminho em construção, nessa rota. Avaliarmos esse nível de disposição interna. E a partir disso, Emmanuel considera: dignifica-se a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade. Pureza e simplicidade. Não é pureza doutrinária, que é um termo que talvez ele esteja marcado por determinados posicionamentos que a gente respeita, mas a pureza no sentido de conservação de determinadas bases. E simplicidade, vamos dizer, o contrário da simplicidade é o excesso. É o excesso. O simples, ele tem muitos caminhos, mas ele consegue otimizar escolhendo o melhor. Ele não fica pegado aos excessos. Ele é preciso no que ele precisa e aquilo lhe sustenta. Pureza é reconhecimento das bases. Simplicidade é a profundidade, que a gente não se perca no meio de fantasias e um monte de coisas que possam surgir, ou de ideias que a gente ainda não tem como conferir, porque elas podem ficar apenas no campo da especulação. E assim, Emmanuel diz: espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Não é questão de não cair enquanto espírita, mas é de ter a dignidade de retomar o compromisso mesmo quando a gente não tiver dado conta. É para isso que os espíritos vieram, para que nós não abramos mão da nossa destinação, ainda que a gente tenha falhado. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Nos momentos mais desafiadores, é que a gente vai precisar mais dessas verdades consoladoras. Aonde está a tua fé, a fidelidade,
a essa busca por essa ligação, por esses elos. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Quando a situação interna esteja complicada, não abrir mão desses princípios que nos orientam a vida. Deus, nos seus atributos e leis, o Espírito, na imortalidade e na pluralidade das existências até a perfeição, a pluralidade dos mundos habitados e a condição da matéria. Nunca perder de vista, nos nossos conflitos, a compreensão da nossa natureza, mesmo com tudo que a gente estiver passando, mas não perder a referência. Espírita deve ser o claro adjetivo da tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Não é questão do que está fora, é compromisso de dentro. É compromisso de dentro, que começa pequeno, singelo, qual Cristo viera na terra. É na manjedoura da alma que a doutrina espírita não pede espaços luxuosos nem requintados. Solicita apenas que comecemos a pensar, que sejamos os seres inteligentes que comecem a refletir. Porque pensar é movimentar-se em alguma direção. E refletir sobre esses princípios, tendo base nesses princípios celestes, é nos guiar com maturidade para a nossa construção. Obrigado pela paciência, pela misericórdia. Eu chamo a Roseni para voltar à tela. Paciência, imagina. Vitor Hugo, a sua abordagem, mais uma vez, foi embasada no amor, não é mesmo? Você falou com o coração, porque você colocou para nós que temos os princípios espíritas abrigados em nós, que escolhemos o espiritismo como uma norma de vida. Você disse para nós o seguinte: olha, não olhe para o todo, mas seja fiel em cada mínimo, em cada coisa pequena. Porque às vezes a pessoa fala assim, como nós vimos já em alguns vídeos, por exemplo, no filme do Divaldo. Divaldo dizia assim: eu sou espírita, e aí Joana de Ângeles, né, dava aquela pigarreada, e ele dizia, bom, eu sou quase um espírita, né? Porque às vezes a gente cobra muito da gente. A gente às vezes pensa assim, eu falho tanto, eu erro tanto, mas a gente também acerta em alguma coisa, né, em pequenas coisas. Então a gente não tem que olhar para o todo, mas a gente tem que olhar para aquilo que a gente está se empenhando, se esforçando naquele momento e sendo capaz de fazer naquele momento. Então eu anotei aqui algumas coisas que você falou que eu achei assim, que nós deveríamos guardar. Que o Espiritismo, ele representa uma ponte entre nós e Deus. Porque o Espiritismo, ele veio, como você disse aqui, para rasgar o véu e nos esclarecer, sem mistérios, sobre Deus, sobre nós, sobre o universo, sobre toda a obra da criação. E quando a gente compreende isso, tudo que o Espiritismo nos traz, nós conseguimos compreender melhor ao próprio Deus, né? E sobre a fidelidade aos princípios, que é aquilo que eu falei agora há pouco. Às vezes a gente não consegue fazer tudo o que acredita que deve fazer, mas se a gente for agindo aos poucos,
com boa vontade, com bom ânimo, com sinceridade, a gente consegue chegar ao muito, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você citou aí Emmanuel. Emmanuel uma vez orientou o Chico sobre a disciplina, né? Que seriam os 3 princípios a que ele deveria seguir, aderir: disciplina, disciplina e disciplina. Você acredita que esta orientação de Emmanuel para o Chico pode ser também uma orientação àquele que quer poder dizer com todas as letras: eu sou espírita? Você acha que nós também podemos trazer essa orientação para o nosso caminhar dentro do espiritismo? Antes de qualquer coisa, né, vamos pensar o que é essa disciplina, porque aí a gente pode desdobrá-la para a nossa vida e a nossa caminhada. Quando a gente vai analisando o espírito e, ao mesmo tempo, a evolução, fica muito claro uma coisa: o espírito, desde o princípio da criação, ele já é alguém que traz em germes, ou um estado latente, os atributos da divindade. Isso quer dizer que ele tem tudo que ele precisa para a jornada. Deus, ele nos concedeu, desde o princípio, tudo que a gente precisava para a jornada. E por isso, a jornada não vai ser em busca de alguma coisa de fora para a gente chegar num estado de dentro. O grande desafio era desenvolver e educar de dentro para alcançar de fora. Esse seria o grande desafio. Considerando isso, a gente percebe que o problema não é amar, porque amor todos nós temos. A força, o amor, todos nós temos. O problema não é o ter fé. Ter fé, todos nós temos. Porque a fé é um patrimônio da alma que se expressa na matéria, que se expressa na sociedade de diversas maneiras, bem como o amor. A grande questão é como e em qual direção nós apresentamos os recursos que a gente tem. É por isso que Emmanuel vai dizer que o ódio é o amor adoecido. Que ele vai considerar. Não é que falta amor em nós. Não falta. O trabalho não é de conquistar uma coisa que a gente não tem, mas é de aperfeiçoar os meios de manifestação dos recursos que nós trazemos. Então, Emmanuel, quando olha para o Chico e fala disciplina, é como se ele estivesse dizendo assim: Chico, você tem muito potencial. Você tem tanta capacidade, Chico. Tanta capacidade, a gente só vai ajustar. Disciplina, disciplina, disciplina. Tem tudo para dar certo. A gente só precisa manter a coerência. A gente só precisa manter a direção. A gente só precisa manter fidelidade. Porque, de certo modo, são esses 3 aspectos da disciplina. O Chico foi chamado a atenção por uma disciplina que nunca foi rigidez. Porque Emmanuel só tem um episódio na história que a gente conhece mais assim, relativo à questão do horário. Horário, pontualidade, fundamentais. Mas não se restringe. Disciplina, nesse caso, é uma outra coisa. Disciplina não é a rigidez, é a flexibilidade. É o contrário. Porque o espírito inflexível não consegue ser disciplinado.
O flexível, sim. É só a gente imaginar. Vamos imaginar o trânsito. Tem via de 40, 60, 80, 100. Se você andar de 60 em todas, não vai dar certo. Se você andar de 80 em todas, não vai dar certo. Se você andar de 40 em todas, não vai dar certo. Porque nunca é você escolher a velocidade e não mudar, mas é você ter a capacidade de compreender o que cada experiência pede de você, sem perder a direção que você tem. Então você ajusta a velocidade e o modo, mas sem perder a direção. Era o que Emmanuel estava dizendo. Tem tudo para dar certo, Chico. Só que a gente vai ter que aprender a viver as experiências mais difíceis sendo fiéis, as experiências mais fáceis também. Cada uma vai pedir alguma coisa, mas a gente vai procurar manter a fidelidade a Jesus, mostrar a dignidade do nosso compromisso com o Mestre. E levando em conta isso, sim, a gente começa a pensar em disciplina. Porque é a gente tentando encontrar essa justa medida nas experiências que a gente vai vivendo, que a vida vai nos chamando. É uma construção. Às vezes a gente erra, mas a gente não abre mão da destinação. Falhei nesse ponto, reconheço, ultrapassei. Nossa, eu precisava ter falado só isso, falei mais um pouco. Mas agora eu volto para reconstruir, porque eu sei que a estrada é por aí. É reconciliar, é perdoar, enfim, é reconstruir esses espaços que às vezes a gente não consegue. Que resposta fantástica, viu? Então, Vitor Hugo, essa disciplina a que Emmanuel falou para o Chico seria aquele trabalho de doação do Chico, né, para a tarefa mediúnica, a tarefa fraterna, a tarefa amorosa. Né? Então, nós podemos ter para nós também que a doação de nós aos postulados espíritas, a todos aqueles princípios que o Espiritismo nos ensina, é o que nos colocará no caminho de sermos os bons espíritas que todos desejamos ser. Pode ser isso? Com certeza. E se a gente pensar, né, assim, a gente percebe Emmanuel um pouco mais incisivo, um pouco mais presente, mais firme, nos momentos de dificuldade do Chico, reconhecendo o potencial que o Chico trazia, reconhecendo as disposições, era preciso manter a dignidade no testemunho, era preciso manter a fidelidade na hora do testemunho. Então, ali era a recordação, Chico, olha, nós estamos a serviço do Mestre. E agora, reconhecendo a nossa pequenez, a gente vai procurar manter o melhor do coração, sem perder a nossa direção. Porque o desespero significa, né, a perda de referência na caminhada. E aí a gente passa a viver um pavor, e aí não consegue ter o equilíbrio no momento devido. Se a gente está um pouco mais conectado espiritualmente, o testemunho ele vai se tornando diferente. A gente não deixa de sentir, mas a gente sente os impactos das experiências e vai diluindo, digerindo, até a gente conseguir estar de pé. É o que aconteceu com Estevão quando Paulo, né, quando o pessoal começou o martírio dele. Deu um impacto, mas o mestre veio-lhe ao coração. E é isso que nós somos chamados sempre a retomar essa sensibilidade, desse acompanhamento, dessa presença. A gente, como aluno, a gente vai ter a lição e a gente vai sentir, às vezes, o peso da lição. Mas a questão é que aí vem o professor e a gente olha para ele e fala, calma, vamos passo a passo. Vai dar tudo certo.
Fantástico, Vitor Hugo. Vontade a gente tem de falar um monte de coisa, de te fazer um monte de perguntas. Mas sabe o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui para você um convite para que num futuro próximo nós possamos fazer uma live com você respondendo algumas perguntas. Você aceita o convite? Ixi. Então, olha, eu só posso agradecer a sua participação, a sua colaboração, esse trabalho que você faz de divulgação dos ensinamentos espíritas. Ele é muito importante, porque quanto mais pessoas, né, a quanto mais pessoas nós conseguirmos levar a mensagem do espiritismo, mais nós estaremos colaborando na instalação do reino de Deus nos corações humanos, né? E isso é o que importa, principalmente num momento em que o planeta está vivenciando o auge da transição e que tantas pessoas necessitam de consolação, né? Eu gostaria de deixar um convite aqui para os nossos amigos que no dia 23 de junho, às 20 horas, nós teremos uma live aqui no nosso canal com o Hélio Tinoco, que vai falar para nós sobre o fenômeno espírita. Então, vocês já agendem aí, né? São nossos convidados para acompanhar essa live com o Hélio Tinoco, tá? Que vai falar sobre o fenômeno espírita. Eu gostaria de pedir a vocês que colaborem na divulgação do Espiritismo. O nosso canal possui mais de 160 vídeos tratando dos mais diversos temas sob a ótica espírita. Quem sabe você não conhece uma pessoa que está tendo dificuldade e que algum desses vídeos pode ajudar essa pessoa a ter uma compreensão melhor daquele momento que ela está vivendo. Compartilhe esses vídeos, vamos colaborar na divulgação do Espiritismo. E para encerrar, eu gostaria de convidar o nosso amado menino para fazer uma prece para todos nós. Pode ser, Vitor Hugo? Vamos orar. Quem se sentir à vontade para fechar os olhos. Eu peço a licença para fazer uma prece. Mestre, nosso coração exulta de alegria com o encontro da noite. Vieste-nos chamar às glórias de Deus, aprendendo, nos ensinando, através da humildade e da paciência. Contamos com a tua compaixão ante as nossas dificuldades na trajetória. E nem por isso abandonaste-nos no caminho. Que beleza, Senhor! Quando pensamos sobre as luzes da doutrina espírita, vamos entendendo que é da lei que superiores e inferiores se conectem num todo harmonioso. Ah, o amor! Bendita lei que une a todos e que desfaz posições e condições e nos coloca em objetivos. A grande meta da vida, essa fraternidade perene, em que somos respeitados para ser e convidados para nos unir, em que temos a oportunidade de compreender o eu, mas também a possibilidade de nos formarmos em nós. E é por isso, mestre, compreendendo cada vez mais um pouquinho a lei divina, esses princípios que nos orientam à marcha, que nós nos voltamos em gratidão. Para nós é realmente
um presente. Termos condições de não mais caminharmos sem rumo, mas de termos as nossas experiências com uma direção segura, pacífica e, sobretudo, amorosa. É o seu coração que nos ajuda a compreender isso, sob a bondade dos benfeitores que nunca nos deixam e que, aproveitando todo esse recurso, nós avancemos um pouquinho mais, mas com a nossa disposição de aprender a cada momento. Que assim seja.